Imagine um mundo onde doenças desconhecidas varrem continentes inteiros, onde cidades são dizimadas em questão de semanas e onde a humanidade é posta à prova como nunca antes. Esse cenário não é ficção, é a realidade que vivemos ao longo da história. Pandemias não são apenas eventos médicos, são forças que moldam civilizações, derrubam impérios e mudam o curso da humanidade. Hoje, vamos embarcar em uma jornada pelo tempo para explorar as 7 piores pandemias da história. Desde a devastadora peste de Atenas, que enfraqueceu uma das maiores civilizações da antiguidade, até a Covid-19, que transformou o mundo moderno, cada uma dessas crises nos deixou lições valiosas e histórias que precisam ser contadas. Mas por que relembrar esses momentos sombrios? Porque entender o passado é a chave para enfrentar o futuro. E ao longo deste vídeo, você vai descobrir como a humanidade superou essas crises, quais foram os erros e acertos, e o que podemos aprender para nos preparar para os desafios que ainda estão por vir. Então você está pronto para mergulhar nessa história? Vamos começar com a primeira grande pandemia registrada, a peste de Atenas, que abalou uma das civilizações mais poderosas da antiguidade. No ano 430 a.C., Atenas era uma das cidades mais poderosas do mundo antigo. Berço da democracia, da filosofia e das artes, ela estava no auge de seu poder. Mas, durante a Guerra do Peloponeso, um inimigo invisível surgiu para desafiar não apenas os atenienses, mas toda a Grécia: a peste de Atenas. Essa pandemia, que durou cerca de 5 anos, foi uma das primeiras a ser documentada na história. O historiador Tucídides, que sobreviveu à doença, descreveu em detalhes os sintomas terríveis: febre alta, inflamação nos olhos, feridas na boca e na garganta, e uma sede insuportável. Muitos morriam em poucos dias, e os corpos se acumulavam nas ruas. Mas o que causou essa doença devastadora? Até hoje os historiadores debatem. Alguns acreditam que foi tifo ou febre tifoide, enquanto outros sugerem que pode ter sido um vírus desconhecido. O que sabemos é que a peste chegou a Atenas através do porto de Pireu, trazida por navios mercantes ou tropas que voltavam de campanhas militares. O impacto foi catastrófico. Estima-se que 1/3 da população de Atenas morreu, incluindo o líder Péricles. A cidade, já enfraquecida pela guerra, mergulhou no caos. A economia desmoronou, a moral despencou, e o poderio ateniense nunca mais foi o mesmo. Mas há um lado fascinante nessa tragédia. Tucídides, ao documentar a peste, não apenas registrou os fatos, mas também observou como a sociedade reagiu. Ele descreveu o desespero, o abandono das leis e até mesmo a perda de fé nos deuses. Seu relato é um dos primeiros registros científicos de uma pandemia e um lembrete de como a história se repete. Mas a peste de Atenas foi apenas o começo. Enquanto a Grécia lutava para se recuperar, outro império estava prestes a enfrentar seu próprio pesadelo, o Império Romano. Vamos falar sobre a peste antonina, uma pandemia que abalou uma das maiores potências da antiguidade. Enquanto Atenas ainda se recuperava da sua tragédia, o Império Romano, no auge de seu poder, enfrentaria uma pandemia que abalaria seus alicerces. Conhecida como a peste antonina, essa doença surgiu por volta de 165 d.C., durante o reinado do imperador Marco Aurélio, e se espalhou como fogo por todo o império. Acredita-se que a peste tenha sido trazida por tropas romanas que retornavam de campanhas no Oriente, possivelmente da Mesopotâmia. A doença, que muitos historiadores acreditam ter sido varíola ou sarampo, era altamente contagiosa e mortal. Os sintomas incluíam febre alta, erupções cutâneas e feridas purulentas que deixavam os doentes em agonia. O impacto foi devastador. Estima-se que a peste antonina tenha matado 5 milhões de pessoas, incluindo soldados, civis e até o próprio imperador Marco Aurélio. O exército romano, essencial para manter o controle do vasto império, foi severamente enfraquecido. A economia entrou em colapso e o comércio entre as províncias foi interrompido.
Mas como os romanos lidaram com essa crise? Eles tentaram combater a doença com os recursos que tinham. Práticas médicas baseadas em teorias antigas, como o uso de ervas e sangrias. No entanto, sem conhecimento sobre vírus ou bactérias, essas medidas eram, na maioria das vezes, ineficazes. A peste expôs as limitações da medicina da época e deixou uma marca profunda na sociedade romana. Mas a peste antonina foi apenas um prenúncio do que estava por vir. Séculos depois, a Europa medieval enfrentaria uma pandemia tão mortal que mudaria o curso da história para sempre. Vamos falar sobre a peste negra, uma das maiores catástrofes da humanidade. Em meados do século XIV, a Europa era um continente em expansão. Cidades cresciam, o comércio florescia e as rotas comerciais conectavam o mundo conhecido. Mas, em 1347, um navio que chegou a Sicília trouxe consigo um passageiro invisível, imortal, a peste negra. Essa pandemia, causada pela bactéria Yersinia pestis, era transmitida por pulgas que infestavam os ratos. Quando os ratos morriam, as pulgas buscavam novos hospedeiros, os humanos. A doença se manifestava de 3 formas: bubônica, septicêmica e pneumônica. A forma bubônica, a mais comum, causava inchaços dolorosos chamados bubões, febre alta e morte em poucos dias. A peste negra se espalhou rapidamente. Em apenas 4 anos, ela varreu a Europa, o Oriente Médio e partes da Ásia, matando entre 75 e 200 milhões de pessoas, cerca de 1/3 da população europeia. Cidades inteiras foram dizimadas e o comércio entrou em colapso. O medo era tão grande que muitas pessoas abandonavam suas casas e famílias ao primeiro sinal da doença. O impacto social foi profundo. A escassez de mão de obra levou a revoltas camponesas e mudanças econômicas. A Igreja Católica, que prometia salvação, viu sua autoridade questionada, já que padres e fiéis morriam da mesma forma. A arte e a cultura da época refletiam a obsessão com a morte, como nas famosas danças macabras. Mas como as pessoas tentavam se proteger? Os médicos da peste usavam trajes bizarros, incluindo máscaras com bicos cheios de ervas aromáticas, que acreditavam purificar o ar. Eles também carregavam varas para examinar os doentes sem tocá-los. Claro, essas medidas eram ineficazes, mas mostram o desespero da época. Mas a peste negra não foi a única pandemia a devastar continentes. Enquanto a Europa se recuperava, outro inimigo invisível surgia no Novo Mundo. Vamos falar sobre a varíola, uma doença que mudou o destino das Américas. Enquanto a Europa ainda se recuperava da peste negra, um novo capítulo sombrio da história estava prestes a ser escrito. Com a chegada dos europeus às Américas, no final do século XV, veio também um inimigo invisível, a varíola. Essa doença, que já era temida no Velho Mundo, se tornaria uma arma biológica involuntária, devastando civilizações inteiras. A varíola era causada pelo vírus variola major, altamente contagioso e mortal. Os sintomas incluíam febre alta, erupções cutâneas que se transformavam em feridas cheias de pus e, em muitos casos, a morte. Para os povos indígenas das Américas, que nunca haviam sido expostos à doença, a varíola foi catastrófica. Sem imunidade natural, as taxas de mortalidade chegavam a 90% em algumas comunidades. O impacto foi devastador. Impérios poderosos, como os astecas e os incas, foram dizimados. A população do México, por exemplo, caiu de cerca de 25 milhões para apenas 1 milhão em menos de um século. A varíola não apenas matou milhões, mas também destruiu culturas, línguas e tradições que existiam há séculos. Mas há um lado fascinante nessa história trágica. A varíola foi a primeira doença a ser erradicada por meio de uma vacina. Em 1796, o médico inglês Edward Jenner descobriu que a exposição à varíola bovina, uma forma mais leve da doença, protegia as pessoas contra a varíola humana. Essa descoberta revolucionou a medicina e deu início à era das vacinas. Mas a varíola não foi a única pandemia a desafiar a humanidade no século XX. Em 1918,
o mundo enfrentaria uma nova ameaça: a gripe espanhola, uma doença que mataria mais pessoas do que a Primeira Guerra Mundial. Vamos explorar essa história a seguir. Em 1918, enquanto o mundo ainda estava mergulhado no caos da Primeira Guerra Mundial, um novo inimigo surgiu, silencioso e implacável: a gripe espanhola. Essa pandemia, que durou pouco mais de um ano, matou entre 50 e 100 milhões de pessoas. Mais do que a própria guerra, foi uma das crises de saúde mais rápidas e mortais da história. A gripe espanhola foi causada por uma cepa especialmente virulenta do vírus influenza, conhecida como H1N1. Ao contrário de outras gripes, que afetavam principalmente idosos e crianças, essa variante atacava jovens e adultos saudáveis. Os sintomas eram terríveis: febre alta, dores musculares, pneumonia e, em muitos casos, morte em questão de dias. A doença se espalhou rapidamente, impulsionada pelo movimento de tropas e refugiados durante a guerra. Navios lotados, trincheiras, insalubres e cidades superpopulosas criaram o ambiente perfeito para o vírus. Em pouco tempo, a gripe atingiu todos os continentes, exceto a Antártida. Países como Índia e Estados Unidos foram especialmente atingidos, com milhões de mortes. Mas por que ela foi chamada de gripe espanhola? A resposta está na política da época. Durante a guerra, muitos países censuravam notícias sobre a doença para não desmoralizar suas tropas. A Espanha, neutra no conflito, foi a primeira a reportar os casos abertamente, dando a falsa impressão de que a gripe havia começado lá. Daí o nome. Mas a gripe espanhola foi apenas um prenúncio dos desafios que a humanidade enfrentaria no século XX. Décadas depois, outra pandemia surgiria, desta vez ligada a um vírus que mudaria para sempre a forma como vemos a saúde global. Vamos falar sobre o HIV/AIDS, uma crise que ainda hoje desafia a ciência e a sociedade. Nos anos 1980, enquanto o mundo celebrava avanços tecnológicos e culturais, uma nova ameaça surgia silenciosamente: o HIV. Diferente das pandemias anteriores, essa crise não era apenas uma questão de saúde pública, era também uma batalha contra o preconceito, a desinformação e o estigma. O HIV, ou vírus da imunodeficiência humana, ataca o sistema imunológico, deixando o corpo vulnerável a infecções e doenças que normalmente seriam inofensivas. Sem tratamento, o HIV evolui para AIDS, estágio final da infecção. Os primeiros casos foram identificados nos Estados Unidos, entre homens homossexuais, mas logo ficou claro que a doença não discriminava. Afetava também mulheres, crianças, hemofílicos e usuários de drogas injetáveis. O impacto foi devastador. Desde o início da pandemia, mais de 75 milhões de pessoas foram infectadas e cerca de 32 milhões morreram. A África subsaariana foi a região mais atingida, com países como África do Sul e Zimbábue enfrentando taxas de infecção alarmantes. A AIDS não apenas ceifou vidas, mas também devastou economias e deixou milhões de órfãos. Mas há um lado inspirador nessa história. A luta contra o HIV/AIDS uniu cientistas, ativistas e celebridades em uma campanha global por conscientização e tratamento. Figuras como Freddie Mercury, que morreu de AIDS em 1991, e Magic Johnson, que vive com HIV desde 1991, ajudaram a quebrar tabus e mostrar que a doença não era uma sentença de morte. Avanços médicos como os antirretrovirais transformaram o HIV de uma sentença de morte em uma condição crônica controlável. Mas a história das pandemias não para por aí. Em 2019, o mundo foi surpreendido por um novo vírus que paralisou economias, isolou populações e mudou a forma como vivemos. Vamos falar sobre a Covid-19, a pandemia que definiu o século XXI. Em dezembro de 2019, um vírus desconhecido surgiu em Wuhan, na China. Em poucas semanas, ele se espalhou pelo mundo, paralisando economias, isolando populações e mudando a forma como vivemos. O SARS-CoV-2, causador da Covid-19, se tornou o maior desafio global do século XXI.
e uma prova de como a humanidade pode ser vulnerável, mas também resiliente. A Covid-19 é uma doença respiratória altamente contagiosa, com sintomas que variam de leves, febre, tosse, perda de olfato, a graves pneumonia e insuficiência respiratória. O vírus se espalha principalmente por gotículas respiratórias, o que tornou o distanciamento social e o uso de máscaras medidas essenciais para conter sua propagação. O impacto foi avassalador. Até o momento, a Covid-19 já infectou mais de 700 milhões de pessoas e causou mais de 6 milhões de mortes em todo o mundo. Economias entraram em recessão, sistemas de saúde entraram em colapso e milhões perderam seus empregos. O mundo parou e, pela primeira vez na história moderna, quase todos os países foram afetados ao mesmo tempo. Mas a Covid-19 também mostrou o poder da ciência e da cooperação global. Em tempo recorde, vacinas foram desenvolvidas, testadas e distribuídas. Empresas, governos e cientistas trabalharam juntos como nunca antes. E tecnologias como o RNA mensageiro, usada nas vacinas da Pfizer e Moderna, revolucionaram a medicina. A pandemia acelerou mudanças que já estavam em curso, como o trabalho remoto, a telemedicina e a educação online. Mas o que todas essas pandemias têm em comum? O que podemos aprender com elas para enfrentar futuras crises? Vamos refletir sobre essas questões no nosso último capítulo. De Atenas em 430 a.C. ao mundo globalizado do século XXI, as pandemias sempre foram parte da história humana. Elas desafiaram impérios, mudaram sociedades e testaram os limites da ciência e da resiliência humana. Mas, ao mesmo tempo, cada crise nos deixou lições valiosas, lições que podemos carregar para o futuro. O que aprendemos com essas pandemias? Primeiro, que a cooperação global é essencial. Do desenvolvimento de vacinas à troca de informações, os países que trabalharam juntos conseguiram superar desafios que pareciam intransponíveis. Segundo, que a ciência é nossa maior aliada. Graças a ela, conseguimos entender vírus, desenvolver tratamentos e, em alguns casos, erradicar doenças completamente. Terceiro, que a prevenção salva vidas. Medidas simples, como higiene, distanciamento social e vacinação, podem fazer toda a diferença. E por fim, que a resiliência humana é incrível. Mesmo nos momentos mais sombrios, encontramos maneiras de nos adaptar, ajudar uns aos outros e seguir em frente. Então, o que o futuro nos reserva? Novas pandemias podem surgir, mas estamos mais preparados do que nunca. Com o conhecimento do passado, a tecnologia do presente e a esperança no futuro, podemos enfrentar qualquer desafio que vier pela frente. E você? O que achou dessa jornada pela história das pandemias? Qual delas mais te impressionou? Deixe sua opinião nos comentários. Compartilhe este vídeo com quem gosta de história e não se esqueça de curtir para ajudar o canal a crescer. Juntos podemos aprender com o passado e construir um futuro melhor. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo, onde continuaremos explorando os grandes eventos que moldaram o mundo. Lembre-se, a história não é apenas sobre o que aconteceu. É sobre o que podemos aprender para o que está por vir.